bom, amigos Cognisomos? Eu sou o Prof. Nefton e neste vídeo continuaremos apresentando sobre a permeabilidade de membrana celular, sendo que neste vídeo traremos informações pertinentes ao potencial de repouso das nossas células. Ou seja, utilizaremos como exemplo neste vídeo uma célula nervosa e entenderemos como uma célula nervosa realmente chega àquele potencial elétrico, o qual é visto e trazido nos nossos livros na literatura. Dessa forma, compreenderemos muito mais facilmente o potencial de ação ocorrendo em células nervosas no último vídeo dessa série. Assim, se você gosta desse tipo de vídeo, por gentileza, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E por favor, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente pode produzir mais vídeos para vocês. Então vamos para o vídeo? Então pessoal, basicamente todas as células do nosso organismo apresentam potenciais elétricos nas suas membranas celulares. Isso é dado pela carga das moléculas os quais estão presentes no interior das nossas células em comparação às cargas das moléculas que são mantidas no exterior das nossas células, ou seja, no líquido extracelular. Não somente células nervosas, células musculares têm essa capacidade de ter potenciais elétricos nas suas membranas. Eu trago aqui como um exemplo outras células, como células glandulares, ou também macrófagos, ou também células ciliadas, os quais apresentam a necessidade de ter potenciais de membrana acontecendo nessas células frequentemente, com o intuito de que essas células tenham a sua funcionalidade mantida durante a vida celular. Ou seja, isso dá muitas vezes a função das células nos determinados tecidos. Isso é visto tanto em macrófagos quanto células glandulares, quanto células que apresentam estes cílios. Dessa forma, essas células conseguem desenvolver o seu potencial elétrico e a sua função dentro de determinado tecido. E eu trago isso para vocês desses outros tipos celulares, pois não são somente neurônios os quais são capazes de ter potenciais elétricos nas suas membranas. Obviamente, células como neurônios e também células musculares têm a capacidade de gerar impulsos nervosos e propagar rapidamente esses impulsos nervosos dentro da sua fibra muscular ou dentro da sua fibra nervosa. Ou seja, o que eu quero dizer é que elas, além de gerar esse potencial elétrico passa rapidamente pela célula que o gerou e vai ainda ser difundido para outras células adjacentes a essas células. No caso, nos neurônios, obviamente, se tem ali neurotransmissores sendo produzidos e secretados, os quais vão passar esse impulso elétrico para outras células. E no caso de fibras musculares, a gente tem um grande exemplo que são as fibras do músculo cardíaco, os quais recebem um impulso elétrico e são capazes de dissipar esse impulso elétrico por todas as outras células do músculo cardíaco, basicamente por alteração de íons por canais existentes conectados entre essas células musculares cardíacas. Como um exemplo bem importante sobre o potencial de difusão, ou seja, a capacidade que a difusão simples ou facilitada tem de gerar potencial elétrico nas nossas células, eu tenho que trazer aqui o modelo mais clássico de estudo na literatura, que são as fibras nervosas. Mas antes disso, vocês têm que ter em mente que o potencial elétrico ele é dado pela essa diferença que ocorre rapidamente entre cargas positivas e cargas negativas, como ocorre nas nossas tomadas. Tem um positivo e tem negativo. E dessa forma, essa troca rápida de potenciais positivos e negativos geram a eletricidade em si, e a gente tem as nossas lâmpadas, por exemplo, conectadas a esse tipo de energia que vem nas nossas redes elétricas das nossas casas. Mas isso também acontece similarmente nas nossas fibras, como as nossas fibras nervosas. Eu trago aqui como exemplo esta fibra nervosa, bem à nossa direita, que está mostrando para a gente
que o interior da nossa fibra nervosa, como a da maioria das nossas células, é rico em cargas negativas, que são dadas basicamente por fosfatos que estão no interior da célula, no líquido intracelular, e também proteínas que são ricas em resíduos de aminoácidos que são negativamente carregados, além do nosso DNA, que também é negativamente carregado. Então, moléculas com carga positiva livres no nosso líquido intracelular, como o potássio, por exemplo, elas comumente ficam conectadas a essas moléculas, os quais têm cargas negativas que eu acabei de citar, como um tamponamento daquela região daquela molécula. Além disso, a gente sabe que normalmente em uma célula nervosa em repouso, a gente tem grande quantidade de potássio no interior da célula e baixa quantidade de potássio no exterior da célula. E é isso que eu estou representando neste ponto aqui, nesta fibra nervosa. Certo? Dessa forma, eu vou mostrar para vocês como somente a difusão facilitada ou simples já é capaz de gerar um potencial elétrico nas células, ou seja, uma troca rápida de carga positiva para carga positiva em duas regiões em um determinado espaço. E a gente enxerga aqui então que a grande quantidade de potássios no interior da célula tende a sair dessa célula nervosa, porque esta fibra nervosa que eu estou utilizando como exemplo, ela só é permeável a íons potássio, ok? Então, quando o potássio sai por simplesmente seu gradiente de concentração ser muito maior no interior da célula, ele começa a tornar essa célula mais negativa. Só que isso, minha gente, acontece em décimos de milésimos de segundo muitas vezes. E isso faz com que essa troca rápida de um potencial positivo para um potencial negativo em determinados espaços em uma região contida leve o nosso potencial elétrico. Assim a gente tem eletricidade ocorrendo na membrana das células nervosas, como diz várias outras células do nosso organismo, certo? Então, dessa forma, quando o potássio sai dessa nossa célula, ele leva com ele as suas cargas positivas. Isso torna o interior da célula mais eletronegativo e o exterior da célula mais eletropositivo quando referente à saída do potássio dessas células. E esse potencial vai ser tão negativo até um determinado limiar, que é em torno de menos 90 ou menos 94 milivolts, dependendo do livro que você vai consultar. E este potencial é o suficiente para impedir que mais potássios saiam dessa célula. E isso é chamado de potencial de difusão. Isso leva a célula a um equilíbrio entre o potássio que está saindo e entre o potássio que está entrando na célula. Ah, mas como assim, professor? Então está entrando potássio também mesmo com elevada concentração de potássio no interior da célula? Sim, gente, está entrando também nesse determinado milissegundo onde a célula atinge o seu potencial de repouso ali em torno de menos 90, menos 94 milivolts. Isso ocorre por um potencial, por um gradiente eletrostático. O que é isso, né? A gente tem então muitas moléculas com carga negativa dentro da célula e elas estão fazendo uma força eletrostática que vai chegar a um determinado ponto que está associado aos 90 e 94 milivolts negativos, que também vai impedir que esses potássios saiam. Então vai se ter esse equilíbrio de potássios entrando e potássio saindo. Esse equilíbrio pode ser calculado e a gente vai mostrar depois para vocês como é que isso é feito, tá? Bom, isso também acontece para os íons sódio. A gente sabe que em uma fibra nervosa em repouso, como essa aqui, na nossa bem direita, a gente enxerga que ela está lá também com a sua grande quantidade de cargas negativas no seu interior celular, e a gente sabe que em repouso a gente tem ali grande quantidade de sódio no meio externo dessa célula e pouca quantidade de sódio no meio interno dessa célula. Entretanto, somente por difusão simples ou facilitada,
essas moléculas, a partir de um gradiente de concentração que é maior no meio extracelular, começam a se difundir para o interior desta célula. E eu estou trazendo uma célula, neste caso mais à direita, que só é permeável a sódio, e isso facilita depois a nossa discussão e o entendimento de outras coisas que acontecem em uma fibra nervosa. E dessa forma ela vai entrando, esses íons sódio vão entrando dentro da nossa célula e vão deixando ela mais eletropositiva, porque esses íons sódio estão carregando a sua carga positiva. Assim, quando em um determinado momento celular, a gente vai encontrar também a nossa célula nervosa com o interior mais positivo, ou seja, a entrada do sódio para o interior da célula deixa ela mais eletropositiva no seu interior e o meio extracelular vai se tornar mais eletronegativo, pois está perdendo o íon sódio em grande quantidade. Obviamente, tem que ter em mente sempre que isso acontece tudo em milissegundos, e porque acontece em milissegundos, em alta velocidade, a gente tem a formação deste potencial elétrico, ok? Mas este sódio vai entrando dentro das nossas células até um determinado limiar também, assim como acontece com o nosso potássio. E esse limiar é atingido em torno de 64 milivolts positivos, onde o sódio não entra mais na mesma velocidade, mesma quantidade que ele está entrando dentro da célula, mesmo ele estando em grande quantidade no exterior das nossas células. E isso é o chamado potencial de difusão celular de determinado íon. Então, na próxima tela, a gente vai aprender a calcular e entender como essas células atingem esses 94 milivolts, esses 64 milivolts, negativos ou positivos, e isso vai facilitar depois a gente entender como ocorre o potencial de ação, certo? Então vamos para outra tela. Então, galera, todos aqueles números que eu citei anteriormente são possíveis de se calcular tanto para um íon só quanto para vários íons, tá? E isso foi inicialmente gerado pelo potencial de Nernst. Esse cientista desenvolveu uma pequena fórmula, o qual nos dá a força eletromotriz, que é o FEM, que vai ser igual a 61, que vai ser positivo ou negativo, dependendo do íon que a gente está estudando. E isso é multiplicado pelo logaritmo da concentração interna do íon pela concentração externa do íon. Como vocês estão vendo, eu estou falando do íon, ou seja, o potencial de Nernst, ele é utilizado para se calcular um íon só, e não dois íons. Eu não vou achar o equilíbrio de todos os íons, os quais influenciam a formação do potencial elétrico de membrana, utilizando a fórmula de Nernst, ok? Eu preciso utilizar outra fórmula que eu vou citar mais à frente. Bom, mas digamos que, como exemplo, nós temos então muito potássio dentro da célula em repouso, né? Então eu trago uma fibra nervosa e eu vou explicar como a gente encontra o potencial de repouso dessa fibra nervosa. Então a gente tem muito potássio dentro da célula e pelo seu gradiente de concentração, esse potássio tende a sair dessa célula pelos canais, os quais eu já citei em vídeos anteriores. Então a gente vai ter potássio saindo em grande quantidade nesse momento, mas ainda vai ficar em grande quantidade no interior da célula no momento de equilíbrio. Mas ele vai saindo, ou seja, a célula está perdendo aí cargas positivas. Então digamos que no interior da célula, nesse momento, a gente tem para o potássio 140 miliequivalentes por litro de potássio no interior da célula. E aqui no exterior da célula, E aqui no exterior da célula, a gente teria em torno de 4 miliequivalentes por litro. E agora a gente joga lá na fórmula. Vamos ver quanto isso ficaria.
Então, com esse cálculo, como vocês viram ali na calculadora, a gente tem um número que é de 94 milivolts. Só que ele é negativo, pois o íon perdeu carga, né? Perdeu um elétron. E aqui seria multiplicar por menos 61, tá, minha gente? Muito bem. Agora a gente pode fazer a mesma coisa para o sódio, por exemplo. O sódio é bem pouquinho no interior. Se eu não me engano, é em torno de 14 miliequivalentes por litro. E é muito no exterior. O sódio é em torno aqui de 142 miliequivalentes por litro. Óbvio, né, gente? Todos esses valores podem variar, tá? Muito, na verdade. Mas esses são os números padrões os quais a gente vê na literatura. E daí, se a gente joga também esses números numa calculadora científica, a gente vai encontrar mais 64. Então agora vocês já sabem como calcular claramente o potencial elétrico que um íon em específico consegue gerar em uma determinada membrana que é permeável só àquele determinado íon específico. Certo? Isso agora ficou fácil para vocês. E algumas provas, principalmente de medicina, ou quem faz a mestrado e doutorado da fisiologia, isso é requerido para que algumas provas sejam realizadas. Então vocês já têm esse conteúdo em mãos agora. E sabem como um ou outro íon são capazes de gerar a voltagem em uma determinada membrana respectiva à permeabilidade só daquele determinado íon. Mas, como vocês sabem, não é exatamente esse número 94 que é o potencial de membrana celular. E também não é esse exatamente número mais 64 que é o potencial de uma membrana celular. Como a gente sabe, né? Ele é sempre bem mais negativo. E ele é sempre bem mais negativo exatamente pela forte influência que a passagem, o extravasamento, o vazamento do íon potássio tem na formação do potencial de repouso, como a gente enxerga nos livros. Isso porque os canais de potássio, eles são muito mais permeáveis a potássio do que a sódio. Dessa forma, quando a gente está analisando, mesmo membranas separadas, a gente tem essa grande diferença de potencial entre o mais 64 e o menos 94. Então o potencial de membrana de repouso sempre vai ser mais próximo ali dos 90, 94 do que mais distante, ou seja, mais próximo do mais 64. Pois o canal de potássio é 100 vezes mais permeável a potássio do que aos íons sódio. Sódio pode passar ali? Pode, mas é muito devagar e muito pouco sódio consegue passar ali. Certo, minha gente? Mas a gente sabe que para o potencial de membrana de repouso não é somente o nosso íon potássio e o nosso íon sódio que vão influenciar para a formação desse potencial de repouso. Existem muitos outros íons que estão influenciando na formação de potencial de repouso e a gente não consegue dizer que o potencial de repouso é X ou Y só pelo cálculo se utilizando dessas ferramentas a partir do cálculo de Nernst. A gente precisa de outro cálculo que a gente vai ver na próxima tela, que vai dar o real potencial de repouso das nossas células. Na verdade, o potencial mais próximo do real de repouso das nossas células, porque a gente nunca vai ser capaz, né, de conseguir exatamente verificar o potencial que está ocorrendo, mas a gente chega muito próximo disso com experimentos científicos. Então vamos para a próxima tela. Daí, gente, nessa próxima tela eu trago a equação de Goldman, que na verdade foi uma continuação da equação de Nernst. Então a gente vai ter da mesma forma aqui a nossa força eletromotriz, a gente vai ter também a nossa constante, que está associada à temperatura e às coisas gerais de experimento, né? E também vamos ter que tirar o logaritmo aqui da nossa fórmula.
onde aqui em cima, por exemplo, olha, a gente vai ter agora o sódio e a sua concentração no líquido intracelular. A gente vai ter também do sódio agora um percentual de contribuição, na verdade é um percentual de difusão que ele contribui para o potencial de repouso da membrana. A gente vai ter depois a mesma coisa aqui para o nosso potássio, a concentração no líquido intracelular. E depois a gente vai ter também aqui o potencial que ele contribui para a formação do potencial de repouso. A gente vai ter isso também, a concentração do cloro, mas agora o cloro vem como a concentração do cloro no líquido extracelular, né? Que na verdade aqui não é o cloro, é o cloreto, né? Ele tem -1 aqui, então ele influencia de maneira regular essas cargas, mas negativamente no interior da célula. Ele é bem acumulado no exterior da célula e ele tende, pelo seu gradiente, ir para o interior da célula. E depois também, mais aqui, a gente vai ter o quanto ele contribui para esse percentual de... para esse potencial de repouso, tá? Aqui embaixo a gente vai ter a razão, na verdade, ó, o líquido extracelular, quanto a gente tem de sódio e concentração. Esse aqui de baixo vai ser o mesmo do de cima, porque isso não muda, né? O percentual, o qual esses íons vão influenciar na formação do potencial de repouso. Então aqui embaixo a gente vai ter o líquido extracelular do nosso potássio. Depois a gente vai ter aqui o percentual que o potencial influencia para a formação do potencial de repouso, que vai ser o mesmo lado de cima. E assim por diante, aqui embaixo a gente vai ter agora a concentração do cloreto no líquido intracelular e também aqui por fim o quanto o cloreto influencia na formação do potencial de repouso, tá? Que é dado em percentual ou em alguma razão. Tá? Eu vou fazer este cálculo da maneira com que é usualmente feita em alguns cursos e isso vai facilitar para que vocês entendam. Então vamos lá. Os números que eu vou usar aqui foram os números que eu citei na tela anterior e isso vai facilitar o nosso entendimento. Para percentual de contribuição do nosso íon em determinado momento celular, eu vou utilizar um percentual sugestivo do quanto eles contribuem para a formação do nosso potencial de repouso, ok? Para a gente chegar nos nossos números. Mas isso também pode ser conseguido em alguns livros, tá? O quanto eles contribuem exatamente. Então, isso aqui sempre vai ser multiplicado e depois eles vão ser somados. Ok, o resultado dessa nossa conta deu menos 88 milivolts, digamos assim, se a gente tirar, arredondar um pouco esse número. Agora você me diz, mas não chegou ainda lá em torno dos 90, 94, né, professor? Não chegou, porque nessa conta aqui a gente não está enxergando a atividade da bomba de sódio e potássio. Lembram da bomba de sódio e potássio? Aquela que coloca no mínimo uma carga positiva para fora da célula por vez, e a gente tem várias trabalhando dentro de um sistema celular. Então se diz que a contribuição da bomba de sódio e potássio é em torno de menos 4 milivolts para o repouso das nossas células. Então tá aí o nosso resultado do potencial de repouso de uma célula com a grande maioria dos íons entrando e saindo, os quais fazem parte da formação do potencial de repouso dessa célula, levando lá o que os nossos livros trazem para a gente, um potencial de repouso de em torno de menos 92 milivolts, menos 94, menos 90 em alguns livros, mas este é o cálculo básico para que vocês cheguem no potencial de repouso de uma célula com a influência de todos esses íons, quais foram citados e alocados dentro desta equação. Tá, gente? Com isso tudo em mente, você já tem um grande exemplo para se utilizar e aprender um pouco e não se dar tão mal nas provas em relação a estes cálculos.
que às vezes são muito complicados para quem está recém aprendendo e nunca viu isso na vida, né? Eu acho que esse vídeo vai ajudar muito vocês em alguns momentos da universidade de vocês. Obviamente que a grande maioria não vai utilizar depois isso, mas é importante que vocês tenham em mente como esse cálculo funciona e como a gente chega nesses potenciais elétricos dessas células. Lembrando que, né, meus amigos, essa variação de entrada e saída desses íons dentro dessa célula, então vai acontecer até um determinado momento, onde a célula vai atingir em torno de 90 milivolts, e neste momento significa que existe um equilíbrio entre todas as concentrações desses íons no meio interno e no meio externo dessa célula, que vai ser chamado aí de potencial de repouso, neste caso, neste tipo de equação, que vai acontecer em um determinado milissegundo, o qual essa célula está variando a concentração desses íons até encontrar o repouso, certo? Então, gente, não esqueçam de assistir o próximo vídeo, que vai culminar em um resumo de tudo que a gente estudou até agora relacionado à permeabilidade de membrana celular, pois a gente vai entrar no potencial de ação, que está relacionado com tudo que a gente estudou até esse presente momento, e vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil o entendimento desse potencial de ação agora com todo o conhecimento dos vídeos anteriores. Dessa forma, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho de notificações e deixar alguma questão aí embaixo se vocês tiverem dúvida de alguma coisa. Eu vou procurar sanar essas dúvidas, as quais forem necessárias para vocês, certo, meus amigos? Então, até o próximo vídeo e é isso.